Olá, o aprendizado tem sido grande, a união maior ainda. Então, cumprimento a todos os nossos amigos e irmãos do SESE, Centro Espírita Caminho do Evangelho, a quem sentimos saudade da presença física, do abraço, mas que nunca nos sentimos tão unidos e em tanto aprendizado como estamos tendo agora. E este é um veículo nos dado carinhosamente pelos nossos mentores, para que possamos transmitir a muito mais pessoas o aprendizado que estamos tendo a oportunidade de ter. E que possamos, dentro dessa situação que estamos vivendo atualmente, essa pandemia, reclusão, ficar melhores e aprender com a situação. Cada passagem que temos uma palestra, cada tema abordado nos dá um aprendizado, nos dá um ensinamento para vivermos melhor a situação. E hoje vamos abordar o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Nos itens 11 a 17, escândalo, cortar a mão. É um tema muito polêmico, muito interessante, mas que nos dá suporte para fazermos melhor, para sermos melhores. Nós começamos aqui dizendo que homem nenhum possui as faculdades completas, nenhum de nós. E que a união social de umas pessoas com as outras se completam. E para que nós possamos assegurar o bem-estar e o progresso, essa união é necessária. E nós precisamos uns dos outros. E que os homens foram feitos para viver em sociedade e não enclausulados. Infelizmente, essa é uma situação necessária nesse momento. Mas não necessariamente precisamos ficar enclausurados, perturbados, depressivos, potenciais suicidas. Não precisamos passar pela situação de forma caótica. É por isso que essa oportunidade que temos, que nos é dada pelo Evangelho, nos dá a opção de podermos passar pela situação da melhor forma possível. E há a melhor forma possível. Porque o homem, ele é um ser gregário. E eles vivem, os homens vivem, já pela própria natureza, ligados uns aos outros. Os seres são interdependentes. E pela lei que nós conhecemos da hereditariedade, nascemos entre os semelhantes, entre os nossos da própria espécie. Pela lei de afinidade, nós convivemos com quem comunga conosco os mesmos pendores, as mesmas tendências, os mesmos objetivos, as mesmas necessidades. Nós trocamos energia que nos influenciam e que sustentam o nosso equilíbrio psicológico e emocional. E isso resulta desse intercâmbio natural que existe entre nós incessantemente. Nós precisamos de um dos outros. As atitudes individuais de cada um refletem, repercutem favorável ou contrárias ao meio em que nós somos colocados. Nós vivemos, necessitamos um dos outros. E as atitudes mais intensas que provocam grandes agitações, como as que têm acontecido atualmente, os grandes abalos, as grandes perturbações, as necessidades materiais, emocionais, fisiológicas de cada um, que altera o rumo de muitas vidas, como tem acontecido hoje, nunca esteve tão claro como agora,
Essas condições, esses abalos, essas necessidades são classificadas por escândalos. Olha que interessante. Eu acho que hoje nós vamos entender perfeitamente o que são os escândalos, que a gente não entende muitas vezes por que o Cristo diz, né? Se estás em escândalo, cortar a mão. O que significa? Por que o Cristo falou dessa forma tão enfática? O escândalo e cortar a mão. Então, como é que começa tudo isso? Antes da gente retornar no corpo físico, numa nova encarnação, nós fazemos muitos planos e fazem muitos planos para nós também, para que a gente possa ter a oportunidade de resgate das nossas falhas anteriores. As famílias que nós estamos, os amigos, as profissões que escolhemos, o meio social em que vivemos, tudo foi planejado detalhadamente para o estágio da nossa vida material, para que ele seja o mais proveitoso possível. Exatamente no sentido de eliminar as nossas tendências, os arrastamentos que mantêm o espírito tolhido do seu desenvolvimento. Então, tudo que nós estamos vivendo agora tem um propósito. Esse é o maior aprendizado que nós espíritas temos que entender para praticarmos. Para quando falarmos com pessoas que necessitam de ajuda, num atendimento fraterno, numa orientação, num familiar em desespero, a gente possa falar com a alma, com a voz, com a nossa moral interna do conhecimento e da ação. Porque nós temos que entender por que nós estamos passando por isso. Socialmente e mundialmente. Não é só no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Não, não é só no Brasil, mas sim no mundo inteiro. Nós somos uma sociedade hermanada de irmãos que estão vivendo, resgatando, todos na mesma proporção, algo em que vivemos juntos em alguma época no passado. Então, nós estamos tendo a oportunidade do aprendizado, de colaborar um com o outro, de cooperar um com o outro. Nunca se viu tanta mobilização de ajudar um ao outro. A tecnologia é o meio mais importante que nos foi ofertado para que pudéssemos expandir de uma forma a poder colaborar, ajudar com uma palavra, com alimento, com roupas. Temos grupos e grupos e grupos que trocam as necessidades, que trocam as orações, as preces, as calamidades. Elas estão aí. Mas não para nós entrarmos na calamidade e vivermos a calamidade, mas sim para que possamos colaborar para minimizar o impacto dessa calamidade, para minimizar as tristezas, os desesperos, as desarmonias, os desentendimentos, a depressão, suicídio entre crianças. Gente, eu vi num dia só falar de 2 crianças que tinham se suicidado com 11 e 12 anos. Então, nós podemos vibrar por esses seres, não sabendo da notícia do que aconteceu, mas orando. E tendo esse conhecimento, porque esse conhecimento, ele expande de dentro de nós e expande uma energia. A nossa tranquilidade, o nosso entendimento da situação expande uma energia de segurança. Essa energia de segurança alcança outros irmãos na mesma necessidade. Então, portanto, a dependência mútua e individual no grupo está onde o grupo se localiza. Nós estamos vivenciando as mesmas necessidades, um mais e outros menos que outros, mas vivenciamos a mesma necessidade. E
que as metas que nós programamos sejam atingidas, é imprescindível o apoio de todos os companheiros envolvidos. Olha só, a importância de estarmos estudando junto, de estarmos adquirindo conhecimento. Porque quanto mais companheiros se unem ao ideal espírita, principalmente ao ideal espírita, hoje de todas as religiões que vemos tão mais ativas, é imprescindível que esses companheiros envolvidos também participem. Nossos pais, nossos irmãos, os amigos, o que vai acontecer? Eles exercem uma influência decisiva no rumo que a vida da gente toma, que a vida deles toma. E os que negligenciam, por irresponsabilidade, por deixar de levar por interesses imediatistas, deixarem se levar por esses interesses, deixar de fazer a parte dele no conjunto, esses assumem uma responsabilidade pelo fracasso daqueles com os quais se comprometeram. Olha a gravidade da situação. Socialmente, nós formulamos objetivos também de resgate juntos, e os que se desviam por qualquer motivo, porque não acreditam, porque deixam de acreditar, porque não querem assumir responsabilidade, porque sabem que o fardo é grande, o fardo é pesado, esses vão ter que assumir a responsabilidade pelo fracasso do todo, pelos que desviam o propósito com fins materiais e ganhos. Todos esses vão ser responsabilizados pelos que se comprometeram. E não é raro homens valiosos que assumem sozinhos as empreitadas pelo qual estavam programadas. A participação dos amigos que ficaram pelo caminho envolvidos pela fraqueza, pelo despreparo, vai fazer falta. Esses homens assumem sozinhos e o resultado, claro, vai haver, mas vai ser menor, pela não participação dos que se recusaram. E para que essas metas que são programadas sejam atingidas, não é raro, né? A gente vê a fraqueza e o despreparo das pessoas. Infelizmente, outros que são mais dependentes do apoio que estipularam, porque recebem, deixam de cair no despenhadeiro da vida, iludidos por oportunidades mais prazerosas, mais imediatas, mais materiais, e que perdem a oportunidade tão ansiosamente aguardada, eles envolvem os companheiros invigilantes em resgates futuros, onde vão recapitular juntos os mesmos caminhos que deveriam ter trilhados no presente. Então, meus amigos, meus irmãos, o escândalo, na verdade, não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios, das imperfeições humanas, todas as más ações de indivíduos para indivíduo, com ou sem repercussão no meio. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, olha que interessante o escândalo, né? Como que é ampla essa palavra, a repercussão que ela tem no desenvolvimento individual, moral, pessoal, social e da própria humanidade. Então, tudo que a gente vê acontecer, politicamente falando, das pessoas que se omitem, das pessoas que não acreditam em Deus, que não praticam a moral do Cristo,
essas pessoas que se desviam praticam um escândalo, que é todo procedimento contra a moral, na verdade, que é tudo que leva o homem à queda. O mau exemplo, princípios falsos, abusos de poder, e aí por diante. O escândalo constitui um recurso de que a providência divina também se utiliza para aplicar corretivos aos que desviaram do caminho traçado pelo Evangelho. É aquela frase que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Olha só que incrível. Deus se utiliza do escândalo como recurso para aplicar corretivos aos que se desviaram do caminho traçado pelo Evangelho. E nem por isso significa que o causador do escândalo fique impune. Não. Deus se utiliza daquela situação para nos ensinar, para nos encaminhar para o caminho certo. Mas o que causou o escândalo não vai ficar impune. Uma vez que a lei de causa e efeito atinge a todos, incontestavelmente. Então, ele não vai se livrar dessa condição dele, do que ele está fazendo. Ele vai ter que reparar também tudo o que ele está fazendo. Mas então, por que Jesus disse, ai do homem por quem o escândalo venha? Porque aquele que provoca o escândalo, ele mostra ser um espírito ainda muito imperfeito, carente da evolução, em que os atos maldosos causados por ele hoje vão refletir no amanhã, sob forma de duras provações reparadoras, tão necessária para o ajuste das leis divinas. Entre sofrer a repercussão do escândalo e dar-lhe a causa, ser o causador do escândalo, é muito mais preferível a gente estar na primeira situação em que sofremos as repercussões desse escândalo que nos é dirigido, porque nós estamos saldando nossos débitos com a providência divina, enquanto quem causou o escândalo vai sofrer a repercussão desse escândalo que foi causado. Então é necessário, meus amigos, meus irmãos, que o escândalo venha, porque estando nós em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato dos vícios, cujas primeiras vítimas somos nós mesmos, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando nós estivermos cansados de sofrer devido ao mal causado, é claro que nós todos sabemos que vamos procurar o remédio aonde? No bem, porque sofrer cansa. E a reação dos vícios serve, na verdade, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. E é assim que do mal Deus tira o bem. E que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Então, tudo tem um proveito para Deus, tudo tem uma utilidade. Nada que nos acontece é em vão. Deus nunca deixa a gente passar por uma situação se não tem um propósito melhor para nós. Ele nunca fecha uma porta sem abrir sempre uma melhor para nós. Nunca nós damos um passo para trás, mas sim sempre um à frente, porque em todas as situações que vivemos, todos os sofrimentos, as dores, as provas, a solidão, tudo nos traz aprendizados. Eu creio que eu posso dizer que realmente o tempo, que é o que mais nós temos dificuldade de lidar,
é o que nos traz respostas constantemente. Só o tempo nos traz a resposta do que nós estamos passando. O que nós temos que fazer é confiar realmente em Deus, orar e procurar viver a nossa história, porque a dor, ela só vai passar quando se esgotar e quando nos trouxer realmente internalizarmos o aprendizado do porquê estamos passando por aquela dor. É nós confiarmos. Aí, quando nós vemos como nós podemos interpretar essa expressão de Jesus, que Jesus, né, diz: se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Tem sociedades, pessoas que levam isso até o pé da letra, né? Tem países, né? Se nós considerarmos que a nossa mão pode sim ser efetivamente objeto de escândalo, que nós devemos, das palavras de Jesus, entender que é necessário, na verdade, que cada criatura elimine de si tudo que possa ser objeto de escândalo. O sentimento de ódio, de vingança, de mágoa, de rancor, de ressentimento, complexo de superioridade, tudo isso é escândalo na nossa vida. Então, nós temos que eliminar para que possamos ser melhores cada dia mais. E Jesus, ele não disse nada de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico de suas palavras. Tudo que ele disse teve um objetivo, na verdade. Ele quis nos ensinar que nós vamos vivenciar todas as situações e que o sentimento de culpa muitas vezes nos aprisiona a ela ao invés de nos retirarmos dessa situação. Nós nos sentimos culpados? Então tá. Se nós nos sentimos culpados, vamos procurar fazer diferente. Vamos procurar praticar o bem. Vamos procurar e ler, ouvir mensagens. Nós temos aqui nas nossas mãos, olha, o veículo que nos foi dado, que estava se tornando o pior veículo a todos os jovens, a todas as famílias, a pais que ficam o tempo todo aqui com esse instrumentinho na mão e que não olha mais para ninguém. Einstein disse que o dia que a tecnologia sobrepor a humanidade, teremos um bando de idiotas. E o que estava acontecendo? Não se ouve mais o que as crianças dizem, não se ouve mais o que as crianças falam, as crianças não mais brincam mais com os pais, não dão risada. Ele estava se tornando objeto de escândalo para nossas vidas. E hoje, na situação atual, na condição atual, nós temos a oportunidade desse objetinho nas nossas mãos nos trazerem mensagens reparadoras, mensagens de acalento, mensagens de esperança, mensagens de aprendizado, mensagens de reflexão, esqueci a palavra agora, nós fazemos meditações, palestras. Gente, tem tantos recursos nas nossas mãos hoje, para que nós possamos aprender como sair da situação que estamos vivenciando, que nos está causando mal. Se qualquer situação que a gente escreve aqui, a gente encontra respostas. Então, os escândalos, eles podem ser minimizados. O escândalo é só o que chama a atenção pública? Não. Todos os nossos vícios, nossas imperfeições que venham a prejudicar nosso próximo, também são chamadas de escândalos. Então, nós procuramos, através desse objeto, alternativas, como essas palestras que são oferecidas pela nossa casa espírita, por várias outras casas espíritas. Tem a alternativa na mão. Quantos grupos de estudo! É tão gostoso a gente participar. Evangelho na segunda. Olha, o que é o Espiritismo na terça, palestra na quarta, estudo na quinta.
estudo na sexta, reunião geral dos trabalhadores, todo último sábado do mês, tantas alternativas que nos unem, e a gente sente quanta gente, num estudo, 30 e poucas pessoas, como ontem eu vi, a reunião com tantas, mais de 40, 50 pessoas. Acho que na casa a gente não conseguia isso. E com tanto prazer, tanta alegria da gente se ver. Então, nós temos nas nossas mãos o recurso aqui na minha frente, um computador para as palestras, que nos ensina, que nos dá esperança, que nos dá força para seguir em frente, que nos faz entender o porquê nós estamos passando. Nós sabemos de tantas catástrofes, tantas cataclismas, furacões, nunca se viu tudo o que está acontecendo agora. Mas eu tenho dentro de mim um prazer enorme, como encarnada, como corpo físico, como pessoa, de estar participando do grande feito da humanidade, que é a transformação do planeta, que é a transição planetária. E eu acredito do fundo da minha alma nessa transformação desse mundo de provas, expiações, corrupções, tanta coisa ruim, no mundo melhor, no mundo de regeneração, no mundo em que a gente vai fazer as coisas com mais alegria, com mais união, com mais felicidade, e não com tanta falsidade, com tantos que lutam contra o bem. E eu faço parte disso. Você faz parte disso. Então, nós temos que ser, sim, os soldados que foram chamados e recrutados pelo Cristo. Nós somos preparados para isso. Então, nós temos que ser esses soldados que fomos recrutados por Ele, escolhidos por Ele, para dar ao outro aquilo que nós recebemos. Até no 12º passo dos Alcoólicos Anônimos, dar ao outro aquilo que eu recebi, fazer ao outro aquilo que foi feito por mim. E eles seguem à risca. Eles ajudam o próximo que tem a mesma doença que eles, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, que vocês não têm ideia. Então, é o ensinamento do Cristo, dar ao outro aquilo que eu recebi. A prática do bem, o bem que eu recebi. Então, meus irmãos, me desculpem que eu esqueci de fazer a oração no começo. Então, vamos fazer uma oração, uma prece fervorosa do fundo dos nossos corações, da nossa alma, em nome de Jesus, por todos os seres da humanidade. Hoje, com certeza, nós somos uma só família. O mundo inteiro passando pela mesma prova, pelas mesmas dificuldades, pela mesma transformação. Que Jesus, o mestre, nosso governador, o governador do nosso planeta, possa derramar bênção sobre todo esse planeta azul. Que alcance todas as nações, os seus governantes, as religiões, os seus dirigentes, todas as religiões envolvidas, em busca do amor do Cristo. Que a Mãe de Jesus, que Jesus amado possa nos abençoar, abençoar nossos familiares, nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos, todos os nossos companheiros de jornada. Que Jesus possa nos abençoar, para que possamos juntos vencer todos os obstáculos que estão sendo colocados em nosso caminho nesse momento, trazendo-nos paz, serenidade, equilíbrio, para vencermos todos esses obstáculos. Que Jesus nos abençoe, cada um de nós, seus irmãos,
de acordo com nossas necessidades atuais, de acordo com nosso merecimento, mas que estejam conosco todos os mentores da nossa casa espírita, aonde continua o imenso trabalho no mundo espiritual, e que possamos todos colaborar mentalmente, em prece, para que esses trabalhos possam dar continuidade. Quando nos unimos para estudar, quando nos unimos em oração para uma palestra, quando nos unimos para o conhecimento, todas são oportunidades de nós estarmos colaborando com esses mentores tão abençoados que não nos abandonam nunca. Que as bênçãos dos céus caiam sobre nossa casa espírita, todos os seus dirigentes, coordenadores, o trabalho das gestantes, todos os grupos de estudo. Que Jesus esteja conosco e com todas as casas espíritas que atuam no mundo inteiro e todas as outras religiões. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, pela oportunidade, e que Jesus esteja com todos vocês, com todos que estão passando pela doença do Covid, que estão com entes queridos internados, parentes que já se foram. Que Jesus console o coração de cada um de nós. Muito obrigada.